Shalom a todos, é com muito prazer que estamos dando início a mais um programa Casa de Intercessores. Realmente tem sido um tempo muito maravilhoso, tudo aquilo que Deus tem feito. Quero já estimulá-lo, Já no início desse programa, estamos aí com o nosso QR Code à esquerda do seu vídeo. Por favor, faça uma leitura, é um pedido de oração, como está dito aí. Preencha esse pedido de oração, porque agora temos uma equipe já prontinha, num ambiente extremamente propício a grandes milagres. Essa é uma noite que vamos tratar de um tema muito precioso. Hoje, dentro da temática quando os finais são transformados em começo, nós vamos falar sobre uma realidade que tem se tornado cada vez mais comum nos nossos dias. Vamos falar sobre suicídio. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero deixar um texto para você que está conosco. Salmo de número 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo de suas asas, sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente, porque tanto me amou, eu o livrarei e o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele e o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Realmente esse é um salmo muito conhecido, o Salmo 91, e ele traz sim uma bagagem muito preciosa para ser contemplada, para ser valorizada, principalmente dentro da temática que nós estamos tratando. A ideia de encarar finais e encontrar nesses finais um Deus que te chama para viver começo é algo muito oportuno, é algo muito precioso, é algo sobrenatural. E eu estou aqui hoje com um grande amigo, um irmão, Henrique. Por favor, Henrique, se apresente para nós, é um prazer tê-lo conosco. Eu sei que Deus tem muito a falar conosco através da sua vida. Amém, pastor. Bom, eu sou o Henrique, eu sou natural de Recife, casado com a minha linda esposa, a Thalita, também membro aqui da igreja. 2 princesas lindas, nossas filhas, a Ana Clara e a Ana Beatriz. A Ana Clara com 6 anos e a Bia recém aí fez 3 anos de idade. São minha razão de viver hoje, Então, é isso. Esse tema muito importante ser falado, não para quem sofreu com isso, que a gente possa mostrar para outras pessoas que há um final feliz, há um novo começo, há uma superação, E é isso que a gente tem que falar, temos que falar, E que é de extrema relevância isso, que essa é a doença do século. A doença do século é a depressão e os níveis de suicídio vêm aumentando cada dia. E a gente tem que falar para poder cortar isso. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, realmente é uma alegria, estar aqui. Estávamos orando antes de começarmos o programa e é muito precioso, Como vocês podem ver, hoje trouxemos alguém aqui que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, temos uma história juntos e é um prazer vê-los aqui contar um pouco da sua história. Realmente o Henrique é aquele que andou por esse vale,
sentiu o peso de uma guerra que tem levado muitas pessoas para um final trágico, um final de terrível miséria, e como ele mesmo falou, hoje vamos mergulhar nesse ambiente de guerras que muitas pessoas não percebem que estão vivendo, e quando param para começar a sentir os efeitos dessa guerra, para tentar de alguma forma agir, já é tarde demais. Mas, Henrique, já não me delongando, o tema é um tema bem propício, né, que estamos tratando durante esse mês, quando os finais são transformados em começos. E falando de suicídio, como você encara esse tema, né? Queria que você fizesse uma análise diante de alguém que esteve nesse vale tão profundo, tão terrível, como que é ver um fim ser apresentado, né, ser transformado num começo, como que é lidar com isso? Bom, pastor, esse tema, ele doloroso, né, para quem passou, porque são coisas que a gente não quer meio que lembrar, né, mas em nome de Jesus, né, a gente tem que falar disso, né? São finais que fogem totalmente o que Deus tem pra gente. Deus nos dá a vida e a gente vai lá né? Mas tudo tem um contexto, né? A depressão, principalmente, ela tira totalmente esse governo de Deus da gente, sabe? Há aquela, não só a independência, né, de Deus, né, na nossa vida, mas principalmente a gente fica num desgoverno, né, na vida. Então, tudo que seria para ser alinhado, o coração, o sentimento, cabeça, tudo que era para ser alinhado, ele some, né? Então a gente tem que falar mesmo, a gente tem que ter isso, porque se a gente não tiver Deus no coração e saber pedir orientação, estar junto dele, a gente acaba fadando, né? A gente acaba indo para esse final tão desastroso. Meu Deus. Como o Henrique mesmo falou, né, o quadro que ele vivenciou, ele vai estar contando isso para nós de forma mais clara, né, mas teve como pano de fundo uma depressão, né, como também dito por ele, a doença do século XXI. Essa doença que muitas pessoas, sejam do meio religioso, sejam de meios seculares, como a gente costuma dizer, costuma inclusive ignorá-la e de uma forma até muito irresponsável. Mas, Henrique, como foi a sua experiência? Eu queria explorar um pouquinho nesse primeiro momento essa relação com esse mal tão terrível que é a depressão. Como foi lidar com isso? Você percebeu? Como foi a sua relação com a sua família dentro desse ambiente? E já completando, o que ela provocou dentro de você? Qual foi o efeito disso, né? Eu queria que você tratasse dois aspectos, duas questões claras, né? Em que momento você percebe que está com depressão e qual foi a sua postura perante a sua família? Você compartilhou isso ou não? E qual foi o efeito que ela produziu na sua forma de lidar com seus problemas, com o seu dia a dia? Tem como responder isso para nós, meu irmão? Claro. Bom, pastor, seguinte, quando a gente tem isso, às vezes a gente demora a perceber, né? Quando a gente percebe, a gente já estava com ela, né, um pouco para trás, né, quando a gente botar no fluxo temporal ali, né? Então, assim, eu percebi um pouco antes ali da tentativa de suicídio, né? E isso, quando a gente olha assim, a gente começa a olhar para trás, né? Depois, né, a gente começa a pensar. Então, eu vejo que foram alguns finais que eu não consegui definir. Não houve aquele final, né? Final mesmo, internamente, e que eu começasse, né, novamente. Tivesse um novo começo. É como se você tivesse ficado preso a estruturas de passado, coisas que foram ficando, coisas mal resolvidas, situações. Isso. Você pode ficar à vontade, se quiser falar um pouco. Bom, um desses pontos, por exemplo, antes da Thalita eu fui casado, né? Então, a separação foi muito traumática para mim, né? Foi muito traumática. Não falando assim, não colocando, porque foi isso, não. Eu estou falando só o que houve,
a separação e que ela foi muito traumática para mim. Então, tanto na época que em 35 dias eu perdi 18 quilos. Então, meu Deus. Foi bem pesado, né? Bem intenso. Para mim, internamente, foi bem complicado. Então, porque eu não vivi aquele final, né? Não busquei, assim, eu frequentava a igreja já, na época eu já era cristão. E aquele negócio, né? O fim, né? O final não bem resolvido. E o pastor Rafael falou no último culto, né? De, poxa, a gente começa a apontar, né? Então, para mim, porque a igreja, falei isso, porque ela era assim, não adianta, eu não resolvi isso. Né? Um outro ponto foi quando eu passei para o curso de oficiais, né? E lá a gente tem que estudar bastante, porque no final é igual na escola de sargentos, né? Que no final é que a gente fica sabendo para onde a gente vai. Quando a gente está lá há 20 anos, a gente vai para qualquer buraco. Qualquer buraco a gente vai. Verdade. Né? Mas já com a família formada, então a gente tem que pensar nisso, né? Então eu tinha que estudar bastante. Né? E a Clarinha aí com um ano e pouquinho, né? Eu estudando lá e ela, poxa, batia na porta e falava pro papai, né? Do jeitinho dela, né? E isso até hoje dói bastante, né? Tô aqui olhando. Porque eu não consegui viver aquilo dali, porque eu, quer queira, quer não, pensando que aquilo ali ia ser bom para ela, no final tanto que a gente conseguiu voltar para Brasília, né? Que era uma cidade que a gente tinha como referência para a gente retornar, né? E eu não vivia, depois da formatura, né, eu não vivia esse final de olhar para frente e falar, sabe uma coisa? O que aconteceu, aconteceu. Eu teria que ter pedido perdão a Deus, porque eu estava meio que falhando como pai, como sacerdote naquela época, e não fui para frente. Eu ficava olhando para trás. E como é que eu tentava resolver? Trabalhando mais. Ou seja, trabalhando mais, e eu ia perder o mesmo tempo para trás. Aumentando ainda Foi mais. Foi só o que é igual quando se eu estivesse no buraco, eu estava cavando mais buraco. Exatamente. Mas em que momento você percebe que bateu a depressão, o buraco cavou a tal ponto que ficou escuro demais? Então, aí por causa dessas coisas, a gente acaba fazendo algumas fugas, né? Aí, quando eu me vi com 30 quilos mais pesado, mais gordo, né? Você olhar no espelho e não se reconhecer. Ou seja, eu perdi minha identidade. De você ter um descontrole financeiro a ponto de você não saber mais o que fazer. E você não falar com a tua esposa como você está dessa forma, eu falei assim, não tem como. Então foi que aí é que tá, né? Quando eu comecei a perceber isso, foi o que eu fiz. Ao invés de falar com a minha esposa, porque ela tá ali para uma auxiliadora. Uma auxiliadora. Né? Grande Melhor apoio. serem dois do que um, porque se um cair, o outro tá lá para levantar. Isso está lá em Coríntios. E eu não fiz isso, né? Eu estava desviado, né, na época, né? Então, assim, foi o que eu fiz. Ao invés de correr para ela, foi o que eu fiz. Eu falei assim, não, eu não posso dar esse desgosto para meus pais. Tô com depressão, né? Falar com a minha esposa que eu falei com o marido, meu Deus, como sacerdote ali. Hoje eu tenho entendimento de sacerdote, mas na época, como o marido dela, o homem da casa, eu não posso falhar. Eu tinha isso, eu não posso falhar. Então, foi o que eu fiz. Cara, eu simplesmente pensei, né? Loucura, né? Eu fiz um seguro de vida e ia tirar minha vida depois. Meu Deus. Queria só interromper um pouquinho, Henrique, que eu quero chamar a atenção para isso, né? E agora nós entramos num momento que eu considero muito delicado e o ambiente, ele realmente traz essa tensão e eu quero muito que você considere o que você ouviu até agora. Existe alguém aqui que, assim como muitos de nós, vem dentro de uma perspectiva de uma boa educação, de uma boa estrutura familiar, de um bom padrão de vida dentro de um contexto social, até mesmo econômico, mas quando ele olha para si diante de uma guerra que já perdurava por muitos anos,
o tempo parecia ser tarde demais. E muito do que faz, e é interessante a resposta que ele trouxe, né? De repente ele chegar e dizer em cima, a partir de tudo que ele tem como imagem, que ele tem como referência de quem ele é, e de como as pessoas o veem, de como ele vê as pessoas, e eu estou falando principalmente de pais, familiares, esposa, filhos, chegar e falar, ei, eu falhei, eu errei, eu estou dentro de um quadro depressivo, parece algo meio ilógico, meio fora de contexto. E é interessante como que os nossos inimigos trabalham exatamente assim. Por isso, eu quero que o Henrique continue dizendo, mas eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso. Não existe super-homem. O cair é do homem, o levantar é de Deus, diz a palavra. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Onde houve honra, haverá dupla. Onde houve vergonha, haverá dupla honra. O que nós precisamos fazer, e esse é um chamado que eu faço como pastor, como homem, não existem pessoas perfeitas, erramos, nossas guerras são altas demais. E eu quero fazer um apelo a você agora, se você conhece alguém que está dentro de um quadro de fugas, por favor, esse é um tempo de você orar por essa pessoa, ir em direção a ela e se mostrar visível a ela. Nós não podemos simplesmente nos esconder em cima daquilo que as pessoas têm como expectativa. Esse é um tempo que pessoas estão morrendo exatamente porque a cobrança, parece que não, meus irmãos, mas a cobrança do mundo aumentou demais, a pressão, hoje há uma busca muito imediatista, muito intensa por resultados, e isso sim produz um fluxo de situações mal resolvidas, problemas que não são vencidos, e é esse fluxo que mais na frente produz, de forma quase que imediata, um terrível cenário de depressão, que aponta para uma expectativa agora de fugas cada vez mais agressivas, mais expressivas, e aí sim a gente entra nesse cenário tão trágico como é o próprio suicídio. Por favor, meu irmão, pode continuar. Então, assim, quando a gente se acha super-homem, aí que está o ponto, né? A questão da depressão, no meu caso, eu tive fugas. Né? O distúrbio, né? Alimentar, a questão do descontrole financeiro, né? Tudo isso, né? Além de outras questões, né? Tudo aquilo dali me fazia perder realmente o foco da vida. E aí eu comecei a ter esses pensamentos suicidas, né? Como eu falei agora há pouco. Né? Você chegou a conversar com alguém? Não falei com nenhum momento. Nenhum momento. Porque é horrível. Acho que o ponto crucial é você se perdoar, cara, e falar assim, eu tô doente. Esse é o ponto principal da depressão. Você tem que fazer o seguinte, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Exatamente. Eu não fiz isso. E cada dia que vinha, era pelo menos uma pá que eu tirava do buraco. Entende? Então, quando a gente começa a tirar, a depressão, vamos assim, né? Você está cavando buraco. Né? Vai ficando mais fundo. Vai fundo. ficando mais fundo. E cada dia o coração fica mais vazio. Né? Ah, poxa, mas você tá... O descontrole financeiro, pô, ajudei muita pessoa. Ajudei. Mas não é esse o caso. Eu ajudei sem poder. Para quê? Porque naquele momento, poxa, eu ajudei, cara, ajudei um pai de família. Cara, show de bola. Aquilo dava aquela anestesiada, mas e depois? Parece que vinha, o vazio ficava maior. Ainda maior. Meu Deus. Porque eu olhava a minha conta. Entende? Então, assim, a depressão, ela faz isso. Então, quando você se identificar, peça ajuda. E eu não fiz isso. Aí no momento em que vem a depressão, que você vai cavar, e quando você depois não consegue enxergar mais nada, porque o buraco ficou tão fundo que você não consegue enxergar mais nada. E eu quero chamar a atenção aqui, né? Como eu falei, nós caminhamos já um tempo bom juntos, como amigos, e hoje como irmãos, né? Glória a Deus por isso. E quero deixar claro que o Henrique, a depressão que ele manifestou, eu até me assusto, né? Porque não é uma depressão de alguém, porque são níveis, né? E os especialistas estão aí para definir isso, né? Os níveis, os padrões de depressão.
E a depressão dele, inclusive, não é aquela de um homem trancado num quarto, sem querer receber ninguém, isolado ali, dias, semanas, não. Alguém muito ativo, né? Que aos olhos da sociedade ninguém nem imaginava, né? Você tem como falar um pouco sobre isso? Ninguém nem imaginava que você estava debaixo de um cenário depressivo. Então, foi complicado isso aí, porque o pessoal, o quê? O Henrique? Não, teve gente que achou que eu estava de brincadeira. Como que você define essa confusão, né? Alguém com um exterior tão bem resolvido, ajudando todo mundo, dando aula, servindo, assumindo problemas dos outros, e por dentro alguém aumentando ainda mais esse nível de prejuízo. Então, é uma coisa assim, e no meu caso, eu estava procurando alguma coisa que me desse prazer, né? E também de que as pessoas não enxergassem que eu estava doente. Era uma fuga, né? Era fuga. Eu fiz alguma... um esconderijo. A fuga pode ser na comida, pode ser, como eu falei, né, na parte financeira, pode ser também você querer ajudar muitas pessoas, essa é uma fuga que pode ter. Claro que ajudar as pessoas sempre é muito bom, mas dentro das tuas possibilidades. Exatamente, então, exatamente. Às vezes não era dinheiro. Pô, você pode ajudar muitas pessoas só dando teu ombro para ele chorar. Entendeu? Mas assim, não tem como você definir um padrão de depressivo. Existem aquelas que são mais comuns. Mas eu, por exemplo, eu tinha muita máscara. Eu brincava com as pessoas e tal, ajudava. Na época eu era chefe da parte de instrução, por exemplo. Eu ajudava todo mundo. O pessoal chegava, poxa, eu vou falar com o Henrique porque ele me ajuda. Tá lá. E eu estava absorvendo aquilo dali. Né? Eu estava absorvendo também os problemas das outras pessoas e assumindo aquilo dali. Aumentando ainda mais. Aumentando ainda mais. Mas porque eu estava ajudando, as pessoas ficavam bem. Né? E no momento em que eles ficaram sabendo de que eu estava saindo, dando um tempo, né? Por causa de depressão, não, Henrique, não. Como é que pode? Agora que ele estava me ajudando, pô. É surpreendente. Ele estava aqui brincando. Eu sempre fui muito brincando. Né? O pastor Luiz está aqui, que não deixa mentir, a gente já tem uma história para trás aí, né? Então a gente sempre brincou muito, né? Nos turnos de serviço que a gente tirava junto. Né? Então eu sempre fui muito brincalhão, mas isso também não significa que eu não tenho problema internamente. Exatamente. Às vezes é difícil, mas a gente dá sinais. Você pode falar de alguns sinais que você tentou dar, mas não foi visto? Você tentou dar umas pistas? Tem sinais que não é que a gente queira dar, a gente dá sinais. Por exemplo, eu tinha essas máscaras, mas eu dava sinais. Eu não queria dar sinais, mas eu dava. Por exemplo, eu bebia na época? Bebia, mas não era... A própria Thalita falou, não, você bebia, mas era coisa normal, nada de outro mundo. Você não chegava embriagado dentro de casa. Mas aí eu comecei a beber muito. Um sinal. Se você está saindo daquela regularidade, opa. Né? Então, gente, se você tem um amigo, se você é casado, tá, tem a tua esposa, teu marido, teus filhos, se ele está acostumado a um determinado comportamento, se ele variar muito, se isso for constante, cara, converse com ele. Converse com ele. Essas extrapolações são perigosas, né? Essas extrapolações são grandes sinais. São grandes sinais. Esse foi um dos principais sinais. Outra foi o ganho de peso excessivo sem um motivo fisiológico. Então é um distúrbio. Poxa, então esse distúrbio veio de onde? A pessoa tinha um peso ali, ficava variando um pouco, mas daqui a pouco, puf! Quando você vê, o cara eu estava parecendo um boi gigante. Né? Então, assim, você acaba tendo esses sinais. E a gente tem que estar... Por isso que eu falo que falar sobre isso, sobre esse assunto, ele é muito importante. Muito importante. Porque a depressão é uma das portas para o suicídio. E eu queria até pegar esse gancho. Em que momento você olha e fala, cheguei no ponto, no beco sem saída, o buraco, cheguei no fundo mesmo. Em que momento você percebe isso? No momento que eu botei a arma na minha boca. É mesmo? Foi nesse momento. Mas algo aconteceu, porque eu queria... Esse daí já é o momento derradeiro, né? Mas algo aconteceu naquele tempo, naquela semana, e você olhou e falou, não, acabou,
agora já não quero mais, e aí você pega uma arma e põe na sua boca. Então, assim, até chegar o suicídio é um processo, né? Então, a partir da depressão, a gente pode começar a ter pensamentos suicidas. Aí é que mora o perigo. Porque enquanto você ainda está no pensamento suicida, você está só na imaginação. Só que, quando você acaba tendo gatilhos ali, no meu caso, foram coisas relacionadas à parte financeira. Entendeu? Que eu me vi no seguinte, cara, como é que eu vou pagar isso? Meu Deus. Entendeu? Então, assim, eu não tinha como... eu não sabia como resolver. E, mais uma vez, eu tinha minha esposa e não falei com ela. Entendeu? Então, assim, é um processo em que, se as pessoas não tiverem atentas para quem está ao redor, e a pessoa que está doente não tiver como é que eu posso falar, essa consciência de que ele tem que falar, vai acontecer. Complicado demais, né? Vai acontecer, é muito complicado. Os gatilhos podem ser, são diversos. A perda de emprego, uma pessoa depressiva perder o emprego, é um gatilho que pode trazer, né? A tentativa, ou mesmo realmente o suicídio. É a parte financeira, é um empresário que perdeu tudo. E isso são coisas que podem vir, né? Que são os gatilhos. No meu caso foi a parte financeira. Então, assim, no mês anterior, teve uma hora que eu não sabia mais o que fazer, pô. Meu Deus. Né? Aí, pô, aí vem Natal e tal, né? Aí a gente foi para Recife. A minha filha, a Ana Clara, ela faz aniversário no final de janeiro. E, poxa, todo mundo, não, vamos fazer um aniversário para Ana Clara aqui em Recife. Pô, mas aí vamos fazer. Aí vamos fazer um aniversáriozinho que a gente achar. Vamos fazer só um bolinho. Daqui a pouco tinha boneco inflável, tinha um monte de coisa. Aí eu falei, caramba, não, e quem que vai pagar? Sou eu, pô. Meu Deus. Então, naquele momento, eu não sabia. Eu já estava enrolado. Aí eu pego e vou fazer um aniversário grande desse aqui, e aí? Né? Aí foi só isso e outras coisas, né? Que você no trabalho, mas... Esse foi um dos últimos gatilhos. Últimos gatilhos, então foram vários ali. E é tanto que a tentativa de suicídio foi um dia depois do aniversário dela. É mesmo? Como foi essa experiência? Conta pra nós. Então, esse aniversário da Ana Clara em Recife foi no meio de janeiro, né? A gente tinha 15 dias, né, de férias, então foi no meio de janeiro. No dia 28 de janeiro de 2019, a Clarinha fez 5 anos de idade. E no dia 29 eu estava de serviço armado. E aquele negócio, né? A ocasião faz o ladrão. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu não sabia para onde ir. E o engraçado é que quando a gente reúne a equipe de serviço, né, a gente sempre pergunta: tem alguém aqui que não tem condições de continuar no serviço? E eu não levantei a mão. E eu que fiz a pergunta. Eu não levantei a mão. E lá na solidão do quarto lá ao sábado de dia, né, que a gente ficou no quarto lá, eu sentei, coloquei o celular aqui do lado, a arma fica aqui do lado, né, na perna direita. Então eu saquei a arma. Deixa eu ver o que é. Meu irmão. Vamos lá, para honra e glória. Então naquele dia, eu peguei aquela arma, botei na minha boca e quase apertei o gatilho. Quase apertei o gatilho. Mas o que me salvou foi a foto da Ana Clara, que eu não tiro até hoje do meu celular. É mesmo. E o engraçado, eu vejo Deus nisso daí, porque é engraçado que o celular normalmente não acende do nada. É quando chega uma mensagem. E não chegou nenhuma mensagem. Eu não toquei nele.
Ele acendeu sozinho. Ele acendeu sozinho. Estava meio escuro, né? E viu aquele clarão e eu olhei. E olhei assim, ó. Com a arma na boca. Com a arma na boca, e eu vi, eu falei, na hora eu tirei, eu falei assim, não, tá errado. Glória a Deus. Tá errado, tá, não é isso, não é isso. Como é que eu vou deixar a preciosidade dessa aqui? Como é que eu não posso viver para ver ela crescer? Então, assim, foi nesse momento, eu não falei nada para a equipe de serviço. Nada. E desarmei no outro dia, fui para casa e não falei com a Thalita. Não falei com a minha esposa. Mesmo com a tentativa de suicídio, eu não falei com a minha esposa. Meu Deus. E não falei com ninguém. Mas Deus, Ele sabe de tudo. Então, Thalita colocou na cabeça que a gente poderia ter um desconto maior na escola, da Clarinha. Não, vamos lá. Então a gente tem que chegar lá, a gente tem, para pedir desconto, o padrão é... Deixa eu ver aqui. Fique à vontade, meu irmão. Esse é um momento muito delicado, né? E quando nós paramos para analisar, eu quero exatamente pegar esse gancho aqui do Henrique para trazer luz sobre a experiência que muitas pessoas têm vivido à nossa volta e nós não nos damos conta. Como ele mesmo falou, eu não tenho dúvida, né? E falo mesmo, para mim foi uma ação do próprio Deus, um momento onde ele chega a um fim da linha, ele chega a um fim de poço, a um fundo de poço, como costumamos dizer, e algo fora do controle acontece, né? E esse algo foi o que foi o grande elemento de resgate que Deus usou ali para aquele momento, mas sabendo que a guerra ainda não está vencida. Por isso eu quero que você continue agora nesse segundo, o que passa a acontecer a partir daí, né? Porque nós sabemos que se nada acontece, novas tentativas surgiriam, com certeza. Com certeza. E aí o que passa a acontecer? Então aí, nesse dia, né, que a gente foi na escola, e a gente tem que, como é padrão, né, como eu falei, a gente tem que pegar e entregar lá o contra-cheque. Né, os contra-cheques, né, e tal, para poder, a parte financeira lá da escola, analisar e te dar um desconto, né? Ou o que você pediu ou mais próximo disso. E lá tinham 2 empréstimos que eu tinha feito que não falei para a Thalita. E a Thalita pegou, olhou, né? E ela, eu considero a Thalita muito sábia, né? E naquele momento ela não falou nada. Mas quando chegou em casa, ela botou na parede e falou assim, que é isso que você não me falou? Porque quando a gente está dentro de casa, poxa, não, mas você é o marido, você é que decide, você é que faz. Gente, biblicamente, pode ser, não é isso, nós somos os sacerdotes, nós somos o cabeça, mas a tua esposa é a tua auxiliadora. E esse auxílio é auxílio de cabeça. Auxílio de cabeça. Com certeza, até duas cabeças pensando. A gente até brinca, né? Se eu sou cabeça, ela pescoço e o resto também, né? Mas então, assim, ela falou assim, o que é isso? Então, eu tive a reação de, sabe uma coisa? Se você não quiser, a gente se separa. Peguei a chave do carro e saí. Aí, na 14 tem um McDonald's, eu parei lá no estacionamento e comecei a chorar bastante. E acabei ligando para uma grande amiga que eu tenho, que eu considero uma irmã, né? A Daniela Brisa, e falei, olha, eu não sei mais o que fazer. Tentei suicídio e Thalita. Aí eu contei pra ela, né? Ela falou assim, não, Fábio, meu primeiro nome é Fábio, né? Não, Fábio, vamos lá. Tem que resolver isso. Não é assim, não. Foi aí que eu tomei coragem e falei pra ela. Falei pra Thalita. Thalita, olha, tentei suicídio, estou depressivo, preciso de ajuda. Uau, glória a Deus. Foi nesse Isso ponto. é uma grande conquista. É aí que o jogo vira. Aí que a chave isso. Porque eu tava lutando sozinho. Agora eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho meus pais, que eu depois disso, claro, eu falei com meus pais.
Tinha meus pais, tinha Thalita, e tudo isso fez um grande diferencial. Exatamente. A parte financeira, não dá um jeito. Parte financeira, gente, se você está com problemas financeiros, está depressivo, gente, tem solução. Resolve. Em nome de Jesus. Em qualquer outro problema, também tem solução. O que não tem solução, cara, é de Deus. Deus, ele resolve. É igual Lázaro. Lázaro não estava morto? Jesus foi lá e ressuscitou. Não era uma causa impossível? Era, mas Deus foi lá e ressuscitou Lázaro. Então, assim, para todos os problemas, há soluções diferentes de suicídio. Hoje eu posso pensar assim, né? São novos começos. Em que momento você, como foi dito, né, e eu quero deixar claro, essa é uma guerra que a regra número 1 é não lute sozinho, e essa é a regra básica, independente do nível que você estiver, jamais lute sozinho, porque lutar sozinho é estar fadado a perder. É uma guerra que se vence sim em família, em amigos, em pessoas que nos amam de verdade. Em que momento você vê a ação de Deus mudando definitivamente esse processo? Quando começou o meu começo, né? Mas assim, a chave mudou pela Thalita. A Thalita, ela não era cristã, né? Ela chegou, não, vamos. Ela falou o seguinte: Henrique, estou contigo, você é meu marido, estou com você e a gente vai vencer essa. Mas a gente não pode ficar mais sem ir em uma igreja. O alarme acionou. O alarme acionou. Não, sem Deus. Da irmã. Ela falou o seguinte: sem Deus a gente não resolve isso. A gente não vai resolver isso. Uau. E aí que a gente, não, então vamos. Então a gente foi em algumas igrejas só que a igreja é muito poxa, aqui sim, né? E aí a gente, né, eu lembrei, né, a gente fez até uma viagem, não sei se você lembra que eu perdi, levaram minha mala. Lembro. Claro, aí a gente conversou muito ali, né, sobre Deus, sobre igreja. Nossa, aí foi muito bacana aquele período lá. E eu lembrei, não, poxa, tem o Luiz, a igreja dele. Onde é que é? Aí que eu mandei mensagem, a Érica tinha falado, né? Aí eu mandei, Érica, onde é que é a igreja lá? Ele mandou a localização e eu vim pra cá. E foi o dia que teve uma pregação sobre João Batista. Eu sempre falo, né? Sobre João Batista, né? O dia que eu matei meu João Batista, que foi realmente no dia que eu fiz, eu tentei, né? Então ali foi o ponto crucial da mudança, foi realmente quando a Thalita falou: sem Deus a gente não resolve. A parte da igreja foi o bônus. Uau! Né? Porque é ali que a gente começou a encontrar realmente a Deus. Foi ali que a gente começou a ter o norte, né? de como encontrar esse Deus de cura, né? Como esse Deus que dá novos começos. Né? E o que muda a partir daí a respeito da forma de encarar? Você poderia falar um pouco sobre encarar tudo isso, né? Existe uma realidade que ela não mudou, pelo menos no primeiro momento, é claro. E entra a família, a Thalita de forma sábia traz Deus para o centro dessa guerra, e realmente essa é uma grande sacada, podem ter certeza a importância disso. E o que muda a partir daí? Como você passa a se ver a partir daí, Henrique? Então, nesse momento, né, que eu me vi, né, nessa encruzilhada aí, né, eu comecei a enxergar, né, juntamente com a Thalita, que se não houvesse mudança, não ocorreria realmente a cura. Porque se eu estou no caminho e não tiver uma mudança, eu vou para aquele lado. Eu só vou, mais uma vez, mascarar tudo aquilo dali. Né? Então, realmente, né, quando a Thalita falou, sem Deus a gente não consegue, foi o ponto crucial de mudar. E eu sempre falo, né, quem me pergunta, poxa, qual foi o diferencial? Foi o tripé da minha família, dos médicos e psicólogos e de Deus. E eu sempre coloco ele no dedo médio porque ele é o maior de todos. Né? Então, sem eles, é como se a gente tivesse sobre né, se a gente olhar os dedos, né, o dedo médio, ele meio que pode fazer uma sombra ali, né? Tá sobre o guarda-chuva, né, de Deus. Né? Então, sem a minha família,
né? Principalmente a Thalita, meus pais, meus irmãos também me deram muito apoio, né? A Brisa também, aqui mais próximo, né? Então, se não fossem essas pessoas, né? E as pessoas que Deus colocou além da minha família, que foi você, a pastora Adriana, os irmãos aqui da igreja, né? Foram pessoas que fizeram realmente a diferença. Foi quando a gente começa a enxergar Deus, né? Glória a Deus. No agir de Deus ali. E os médicos também, porque Deus colocou os médicos para que eu tivesse essa recuperação. Exatamente. Né? Eu ainda estou tomando um dos remédios, mas eram 3, né? E agora a tendência é zerar. Fechar esse ciclo de e uma vez por todas. esse ciclo, né? Que eu estou tentando passar realmente esse final. Glória a Deus. Porque não adianta tirar o remédio e eu não ter esse final. Que eu vou voltar para ele mais para frente. Né? Então, foi isso. O principal da mudança foi esse tripé. Família, amigos, né? Pessoas colocadas por Deus, ele, e médico e psicólogo. Glória a Deus. Houve um começo, né? Realmente esse é um assunto que mexe muito conosco, mas seguindo aí o protocolo do Casa de Intercessores, já caminhamos para um final, mas eu quero chamar a sua atenção para isso, né? Esse é um assunto extremamente sério, será muito debatido inclusive nesse mês de setembro, né? É um mês que trata diretamente sobre isso, mas como igreja eu quero fazer esse chamado a você. Você que ouviu até aqui o testemunho do Henrique, por favor, não se deixe levar. Considere esse tripé muito bem apresentado por ele, família, Deus, acompanhamento médico, psicológico. Realmente cremos que Deus Ele nos deu as armas e, como ele falou, esse guarda-chuva que ele tem sobre nós para nos guardar. E eu queria, né, poderia e gostaria de ouvir mais. Para mim é algo emocionante ter um amigo, né, aqui vivo, falando da sua história e sendo hoje remédio, sendo hoje esperança, sendo hoje direção para todos nós, para tantas pessoas que de fato precisam ouvir esse testemunho. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir, por isso eu quero que desde já compartilhe. Mais uma vez eu chamo a sua atenção, se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, preencha aí o pedido de oração, peça. Estamos orando agora, tem uma equipe aqui clamando a favor de milagres, né, sobre vida de pessoas, e cremos que Deus tem muita coisa a fazer. E agora, já fechando aqui essa primeira parte do Casa de Intercessores, Henrique, o que você deixa para nós como fechamento, como conclusão aí desse testemunho tão precioso, meu irmão? Muito obrigado. Bom, obrigado, pastor, por falar, trazer essa temática, porque ela é muito importante, eu vejo isso, né, e que os testemunhos das pessoas que passaram conforme o mesmo que eu passei, e que estão da mesma forma que eu hoje, que os testemunhos dessas pessoas possam trazer mais e mais pessoas a novos começos. Eu queria, na verdade, compartilhar uma parte de uma carta que a Thalita fez, a minha esposa, né? Ela fez uma carta da época que a gente passou, e para ter o entendimento seguinte, que foi uma luta da minha casa. A minha doença foi uma luta da minha casa. E isso é muito importante, é uma chave que a gente tem. A luta da minha esposa é a luta da minha casa. Exatamente. Então, a guerra dela é minha guerra, e a minha é a dela, e assim vai, e assim a gente vai firmado na rocha. Então, assim, ela diz o seguinte: era uma vez um casal lindo que nunca brigava, e parecia viver feliz a mil maravilhas. Um casal com 2 princesas ainda crianças, isso é o que eu achava, ela dizendo, né? Mas a realidade era outra. Eu tinha um marido doente e não percebia. Ele não sentia essa alegria que eu sentia. Não se preenchia só de ver o sorriso das nossas filhas. Ele usava uma máscara, a máscara da felicidade. Em fevereiro de 2019, descobri que meu marido estava doente, depressão. E foi ele quem me contou da doença, pois seu último serviço armado chegou a pegar uma arma e pô-la na boca, sentindo o gosto do WD-40, que é um lubrificante, né, que o pessoal bota na arma, e o WD-40 meio que dá essa... o pessoal entender o que é. Né? Então, assim, e junto com essa notícia, descobri por conta própria que estávamos afundados em dívidas que foram adquiridas desde escolhas mal feitas em 2017.
Foi um misto de sentimentos, ao mesmo tempo que eu sentia raiva por ter sido enganada com mentiras, eu sentia medo de perdê-lo para essa doença que chegou calada e veio causando muita destruição. Foi aí que percebi que sozinha não venceria essa luta. Me agarrei em Deus. A primeira condição que eu impus ao marido foi que teríamos que ter Deus presente em nossa vida. Uau, sabedoria. Pois em 7 anos de casamento nunca tiramos um tempo para ir à igreja. Tudo era prioridade, menos Deus. Não tínhamos o hábito de orarmos juntos pela nossa família. No fundo, eu sabia que Deus estava nos fazendo passar por esse furacão para voltarmos a tê-lo como centro em nossas vidas. A segunda condição era que não haveria mais mentiras, nem segredos, nem senhas que eu não soubesse. Teria acesso a tudo que antes eu não tinha. Ele queria ser ajudado. Esse é um ponto, gente. Ele queria ser ajudado. E eu teria que ser forte e sábia para lidar com o desconhecido. A parte financeira eu sabia que eu conseguia resolver, pois desde pequena a coisa que mais sei fazer é economizar. E não tenho vergonha de falar disso. Ele talvez falaria que sou pão duro. Então era só cortar alguns gastos. Comecei chamando para ir em algumas igrejas e a gente acabou chegando ao MCR, onde a gente é membro hoje. Mas à época era notório que ele não estava satisfeito com as igrejas que a gente ia. E ele passou um mês inteiro e todo domingo íamos a uma igreja e era a mesma cara, aquela vista de rosto, de paisagem, não gostava de nada. E daqui para frente tem uma outra parte que é do testemunho que não cabe muito aqui, mas para vocês verem que esse foi o cenário que a minha esposa se encontrou. Mas esse foi o nosso final. Mas qual foi o nosso começo? Qual está sendo, né, na verdade? Nosso começo. Hoje nós não fazemos nada sem contar um para o outro. Hoje nós não fazemos nada sem orar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Hoje nós temos uma intimidade como casal que nunca tivemos antes. E eu não estou falando só na parte da intimidade sexual que estou falando. Estou falando da intimidade mesmo. Daquela coisa de casal. Porque é uma intimidade a 3. Uma intimidade que fica entre eu, ela e Deus. Aleluia. Essa intimidade que nós temos hoje, a gente não tinha, porque não tinha Deus no meio. A minha relação com as minhas filhas, cara, é totalmente outra. Minha filha fez um vídeo esses dias aí que me tocou muito, né? Que fala assim, poxa, meu pai me bota para dormir, ele ora por mim, ele ora pela nossa família. Que legal. Então, tudo isso é um novo final que eu não teria se eu tivesse executado realmente aquele novo começo. Né? Foi hoje, estou todo arrepiado aqui, é um novo começo que eu nunca tinha nem a expectativa de ter. Por melhor que eu achava que seria, hoje eu não tenho nem como explicar esse começo. Porque depois que a gente começou a caminhar realmente juntos, eu tive um final. A parte de psicologia estou liberado, não estou indo mais à parte de psicologia para esse ponto. Né? Como eu falei, os remédios já estão indo embora. Eu tomava um remédio que eu apagava, então hoje eu não tenho mais isso. Pensamento de morte, puxa, nem lembro a última vez que eu tive. Glória a Deus. Então, é isso. O novo começo em Deus, ele é maravilhoso. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus, o Evangelho, ele tem como máxima, o Evangelho, ele é de finais. Sabia disso? Deus está mais preocupado em como você está disposto a terminar coisas do que como você começa coisas. Se você entender esse segredo, você vai realmente ter uma postura muito ativa diante de um inimigo que tem usado exatamente a nossa incapacidade de lidar com os nossos finais para nos impedir de viver começos. Quando eu falo que o Evangelho é de finais, porque Deus adora nos fazer viver começo. É um prazer do Pai fazer de cada final nosso um grande começo. Por isso, eu quero, em nome de Jesus, agradecer o Henrique, agradecer a Thalita, que não está aqui conosco. Minha irmã, que Deus te abençoe.
pela tua sabedoria, pela tua graça, Clarinha, Bia, essa família abençoada, que Deus tem usado com tanta graça, que Deus continue a operar fortemente na vida de vocês e que haja, sim, grandes testemunhos sendo produzidos a partir dessa família e que hoje haja, sim, um grande alcance a favor de muitas famílias, em nome de Jesus. Nós vamos fechando aqui a nossa primeira parte do Casa de Intercessores. Daqui a pouco retornamos com uma palavra direcionada do trono do Senhor, do trono da graça do Pai, através da vida do pastor Dan. Por favor, aguarde só um pouquinho. Até daqui a pouco. Então é isso, meus irmãos. Estamos dando início agora à nossa segunda parte da Casa de Intercessores, com o tema do mês, quando finais são transformados em começos. Hoje tratando de um assunto de extrema relevância, a superação, contra a guerra do suicídio, dentro de um mês, onde a nação entra numa campanha, o famoso Setembro Amarelo, e que isso seja, assim, um grande despertamento sobre você, sobre o seu meio, que você seja esse agente de propagação de vida num tempo, como já foi dito, onde lidamos com depressão, suicídio como males que dominam esse século. Estamos aqui com o pastor Dan Vivas e ele que estará compartilhando conosco a palavra do Senhor. Meu irmão, por favor, fique à vontade. Obrigado, pastor Luiz. Quero agradecer a você que está nos acompanhando. É uma temática assim, muito importante, pastor. Nós acompanhamos aqui o testemunho precioso do nosso irmão Henrique, E é bom, a gente ter esses testemunhos porque eles nos edificam, Agora mesmo a gente tem pessoas, nos deparamos com pessoas que estão passando por situações semelhantes a deles, por crises, por dificuldades, em guerras de níveis altíssimos, E que talvez estejam vivendo coisas semelhantes, a que ele passou, com a dificuldade de se expor, de se falar, de lidar com essa guerra. Porque eu entendo, pastor, que a questão do suicídio é quando a pessoa ela se encontra, o indivíduo ele se encontra dentro de uma guerra e ele não consegue dar uma resposta compatível a essa guerra. Ele não consegue lidar com os efeitos, com as consequências dessa guerra e aí ele entra dentro de uma fuga, dentro de uma caverna, e acaba dentro dessa caverna indo num abismo mais fundo, onde ele acha que a solução, na verdade, é tirar a vida, é tirar a sua própria vida. E a gente percebe, analisando os dados a respeito da questão do suicídio, até 2017 nós tínhamos cerca de 23 pessoas morrendo por suicídio ao redor do mundo. Um nível altíssimo. Só repete para mim. Em 2017 nós tínhamos cerca de 23 pessoas morrendo de suicídio, se suicidando por minuto. Por minuto. Ao mundo, ao redor do mundo. Onde você tem países considerados emergentes, como a Índia, que estava em primeiro lugar, com cerca de 290 mil pessoas vítimas de suicídio por ano. Então são dados, são estatísticas, são dados altíssimos, e que remete à necessidade de se falar sobre isso, de se alertar, E esse mês, dentro dessa campanha do Setembro Amarelo, é algo que é muito importante nessa proposta, E eu queria trazer um texto, Na verdade, queria trazer dois textos. O primeiro texto ele está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que diz que é melhor os finais, não importa como as coisas terminam, e sim, não importa como elas começam, e sim como elas terminam. E um outro texto que está na segunda carta aos Coríntios, aqui no capítulo 4, versículo 8, ele inicia assim dizendo: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo.
dentro dessa temática, onde a gente lida com pessoas, a gente tem pessoas que estão passando por crises terríveis, suportando dores, né? Essa mensagem ela vem como, de fato, um chamado a resistirmos, a não nos entregarmos, a não abandonarmos o propósito de Deus para nós. Porque a guerra do suicida, na verdade, é uma interrupção, né, em relação ao propósito de Deus para aquela vida. Quando a pessoa ela decide abandonar de tudo, ela decide, na verdade, né, influenciado por todas essas circunstâncias, ela decide tirar sua própria vida, na verdade, é o inimigo, de fato, querendo concretizar uma guerra contra o propósito eterno de Deus, contra a família, contra legados, né, contra heranças ali naquele momento. E o que nós precisamos entender é que essas coisas elas são passageiras. Por mais que elas nos causem dores, por mais que elas tentem nos desviar, por mais que ela nos distraia ainda, né? Porque sobre uma ótica humana, se falando a respeito da questão da tentativa, né? Vamos colocar assim, a tentativa do suicídio, né? Disse que o suicida, na verdade, ele não quer tirar a vida. Na verdade, é que a dor é tão forte, é tão intensa, que a única alternativa que ele tem para escapar dessa dor, desse sofrimento, é desistir de tudo, é se lançar, porque na mente dele, na verdade, em algumas situações, ele não está sofrendo, na verdade, sofrendo por conta da dor que lhe é causada, mas da dor que é causada em outras pessoas, né? Há casos, depoimentos de pessoas que tentaram se suicidar por conta de não suportar a forma como o seu cônjuge, seus pais e outras pessoas, o sofrimento que eles causavam. Então, na verdade, eles pensavam assim, pastor, se eu morrer, o problema vai acabar. Se eu tirar a minha vida, eu não vou causar mais sofrimento para ninguém, eu não vou ter isso. E, na verdade, isso é uma grande falácia. Porque o nosso inimigo, ele quer, na verdade, é isso, destruir. O projeto dele sempre foi esse, causar destruição. Então, para você que está nos assistindo, que conhece pessoas, que está passando, inclusive, por situações como essa, não desista. Não se entreguem. Não é hora de você se entregar aos seus finais. Existe um começo para a sua vida. Existe um começo e a hora é agora. Agora é a hora de você reverter isso. Há um tempo atrás eu li uma frase, que eu não me lembro quem escreveu, que falava a respeito dos movimentos das marés, né? E as marés, ela pode ser cheia ou rasante, né? E talvez no momento em que você esteja pensando em desistir, seja exatamente a hora em que esse movimento ele está mudando. Deus ele tem uma palavra para você nessa noite. Nós temos uma palavra que vai te tirar, temos uma proposta, existe uma pessoa que pode tirar você dessa circunstância, desse laço que você tem estado aprisionado, desses medos que você tem carregado. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Jesus é a única pessoa que pode nos mudar, que pode nos tirar, que pode nos lançar para um novo caminho. E esse Jesus ele precisa ser conhecido na sua vida. Muito mais do que uma pessoa ou alguém que está distante, alheio ao seu sofrimento, alheio a tudo que lhe tem sido causado. Esse Jesus é alguém que vai entrar na sua vida, que vai provocar uma transformação tão grande, ele vai lhe trazer de volta, ele vai lhe mostrar, vai lhe reconduzir exatamente para o propósito original do Pai para a sua vida. Essa é a hora, esse é o momento. E eu quero te convidar, de fato, a abrir o seu coração, a permitir que esse Jesus ele acesse a sua vida, acesse a sua casa, que ele entre na sua dor. Assim como ele fez, assim como os apóstolos fizeram na entrada da Porta Formosa, lá no templo, em Atos capítulo 3, onde ele chega diante de um paralítico e ele diz, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. É esse Jesus que quer te alcançar. Ele quer entrar exatamente onde está a sua dor, ele quer entrar exatamente onde você não enxerga a solução, onde você só enxerga finais, onde parece que não tem jeito. E ele quer lhe mostrar que existe jeito sim para a sua vida, existe solução para o seu problema e ele tem poder para transformar. Amém? Eu quero te incentivar
nesse momento, a não desistir. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos apresentar a sua vida diante dele. E abre o seu coração agora. Abre o seu coração. Existe algo transformador no efeito da palavra, quando ela vem direto do trono da graça de Deus. E é a graça de Deus que vai te alcançar nessa noite. Amém? Deus abençoe sua vida, pastor. Por favor. Quero só complementar tudo aquilo de extrema relevância que o pastor Dan Vivas apresentou para nós. Quero agradecê-lo, meu irmão. Obrigado, meu pastor. Palavra preciosa. E como o pastor bem falou, nós iniciaremos um tempo de oração e eu quero trazer uma imagem de um suicídio que quase aconteceu. Um homem que estava pronto a suicidar e ele foi salvo por uma palavra. Esse texto está lá em Atos capítulo 16, vou ler 3 versículos, né? E o versículo 27 fala assim: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. E ele pediu luz, correu para dentro trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Vou ler só mais um pouquinho. Levando-os para fora, disse: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa sereis salvos. Como o pastor Dan Vivas bem colocou, o suicídio é um apelo que nós fazemos, um apelo desesperado, que assumimos para nós mesmos, um apelo de fuga diante do prejuízo que causamos aos outros. Muito mais do que o prejuízo que assumimos. E o que eu acho interessante é que essa resposta de Paulo, em concordância com tudo aquilo que foi dito pelo pastor, a resposta de Paulo ela é bem pontual. Ele paralisa um suicídio em potencial, um momento em que um homem estava pronto a suicidar-se, e ele diz: não faça isso, nós estamos aqui, eu quero usar dessa palavra como base para a nossa oração hoje. Se você está diante de um ponto final, se você entendeu que você produziu muitos prejuízos a pessoas, não faça isso. Não olhe para esse prejuízo da maneira que você está olhando. Não assuma essa fuga, essa posição tão traumática, tão dramática, tão desesperadora como a solução, porque não é. E eu quero convidar você a mergulhar, a vir para dentro desse ambiente que nós estamos agora, esse ambiente espiritual de intercessão, porque eu tenho uma palavra para você. Aquele carcereiro que estava prestes a suicidar-se, ao ouvir a voz de Paulo dizendo para que ele não fizesse aquilo, ele entrou naquele ambiente e ele fez uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Essa é uma resposta. É uma resposta diante de cenários de depressão, diante de pontos finais, e eu tenho essa resposta para você hoje. Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e toda a tua casa. Aleluia. E eu quero que você transfira isso como uma verdade que reflete sobre toda e qualquer realidade que você se encontra agora. Além do prejuízo deixar de existir sobre você como peso, todo prejuízo, toda imagem, toda conotação de prejuízo assumido pelos seus parentes, pelas pessoas que estão à sua volta, diante daquilo que você tem produzido, vai ser superado pelo poder da salvação. A salvação. Então, iniciaremos agora essa oração baseado nessa palavra, porque hoje é dia de salvação. Sim, hoje é dia de vida. Sim, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Sim, obrigado pela vida do Henrique, pela sua casa. Obrigado por celebrarmos a vida. Sim, o poder, a graça e o amor de Cristo. E que essa vida, esse poder, essa graça, esse amor alcance corações aflitos agora. Senhor, nós endereçamos essa oração a todo aquele que está desesperado, a pessoa traída, o homem que está preso em suas dívidas, o jovem, a jovem, Senhor, desesperada em suas crises existenciais. Meu Deus, pessoas que passaram de forma miserável a acreditar que suas vidas não têm mais valor, porque isso sim é uma obra miserável, é uma obra do próprio diabo, e nós queremos te clamar agora. Mostra para essas pessoas, Senhor, o quanto elas são preciosas, o quanto suas vidas são importantes para ti, porque foi por essas vidas que o Senhor morreu naquela cruz. Eu te clamo agora, Deus Todo-Poderoso, libera vida sobre casas, famílias, sobre identidades,
sobre realidades de pessoas, Pai, que passaram, Senhor, a flertar com essa expectativa, com essa perspectiva de a qualquer momento tirar a sua própria vida, diante de situações, Pai, que fizeram-as acreditar que perderam o sentido, que não vale mais a pena estar aqui. Meu Deus, tem misericórdia, mostra, Senhor, a cada uma delas o quanto elas são importantes para Ti. Senhor, está na hora delas perceberem que foi sim debaixo de um grande propósito, debaixo de um grande plano que elas foram geradas, e nós como igreja chamamos à luz esse plano. Senhor, trazemos sim a testificação desse propósito e que elas possam, Senhor, vivenciar o livramento, o milagre, Senhor, o milagre que faz com que a vida as alcance, Senhor, liberando salvação, não só sobre suas vidas, mas sobre todos das suas casas, familiares, todos aqueles que estão à sua volta, Senhor. É tempo de milagre, e nós estamos aqui, Senhor, para profetizar vida nesse mês, e não só no mês de setembro, Senhor, diante de uma campanha governamental, Senhor, mas cada mês, todos os meses serão meses de vida, meses, Senhor, aonde o poder que vence a morte, que vence o suicídio, é liberado, Senhor, a favor de casas, famílias, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos, Pai, crendo no Teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa é uma temática que, como eu estava orando, ela precisa ser explorada não só num Setembro Amarelo, mas em todos os meses, em cada dia da nossa existência. Estamos aqui para vivenciar vida. É uma honra poder participar de um programa tão precioso. Que Deus continue a te abençoar. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais Casa de Intercessores. Por favor, vamos estar juntos. É sempre bom contar com a sua audiência, porque sabemos que Deus tem feito grandes coisas. Que Deus te abençoe. Shalom e até a próxima.